Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer um exercício de resultado de medições diretas com várias fontes de incerteza. Então basicamente nesse exercício eu peguei um caso aqui onde nós desejamos medir o diâmetro de um furo em CFRP. CFRP é um compósito plástico reforçado por fibra de carbono. Então nós queremos medir o que? O diâmetro do furo nesse compósito aqui. Então basicamente o nosso mensurando esse diâmetro que eu vou tentar representar aqui agora, que nós desconhecemos o valor, portanto nós desejamos inferir qual é o valor desse diâmetro, tá ok? Então o que eu fiz? Primeira coisa, né, eu selecionei um instrumento de medição apropriado e eu peguei um micrômetro interno de 3 pontas com resolução de 0,001 milímetros, ou seja, de 1 micrômetro, e a faixa de medição desse micrômetro é de 8 até 10 milímetros, então ele mede diâmetros nessa faixa, tá? Diâmetros menores que 8 e maiores que 10 ele não tem capacidade de medir, tá certo? E outra informação importante em relação ao instrumento é que ele tem um certificado de calibração, e nesse certificado, para essa faixa de medição, ele tem uma correção, né? O profissional que calibrou esse instrumento, quando fez a calibração, calculou uma correção de menos 0,004 milímetros, ou seja, de menos 4 microns. Portanto, o instrumento estava com uma tendência de 4 microns, estava medindo para mais esse valor, e tem uma incerteza de 0,002 milímetros, ou seja, 2 microns de incerteza, tá? Esse furo foi obtido por um processo de fresamento helicoidal. Então, eu vou considerar, apesar de ser um processo de fabricação que dá uma variabilidade baixa, mas eu vou considerar esse mensurando um mensurando variável, tá? Porque eu tenho um micrômetro aqui que mede de 1 em 1 micron, mas eu peguei variação aqui de ordem para um pouco mais de 10 microns. Então, por exemplo, essa medição aqui que deu 9,718, acho que foi o valor mais baixo, e o mais alto foi 9,731. Então eu tenho uma variação aí de 13 microns, tá? Que seria a amplitude aqui dessas 6 medições realizadas. Essas medições foram realizadas de forma sistemática, medindo em pontos diferentes. Eu medi em 3 pontos, equidistanciados angularmente de 120 graus no início do furo e de 3 pontos no fim do furo, tá? Então eu girei a peça 3 vezes e depois eu virei, girei e medi 3 vezes de novo. Então, nesse sentido, eu vou considerar esse mensurando variável, tá? O mensurando variável é aquele que apresenta uma variabilidade perceptível pelo seu instrumento, tá? Beleza, então vamos passar aqui para o tratamento desses resultados. São essas as informações disponíveis. Eu coloquei aqui uma tabela de balanço de incertezas. A todo momento nós vamos voltar nessa tabela aqui para colocar umas informações. De início nós já podemos colocar aqui, ó, que nós vamos medir o diâmetro de um furo em CFRP. Aí eu vou colocar aqui com o micrômetro informações sobre o instrumento também, com resolução de 0,001 milímetros, tá certo? E a unidade de medida, né, para medir o diâmetro aqui é lógica mesmo do instrumento, nós vamos medir em milímetros, tá certo? E aqui, ó, tem informações importantíssimas que nós precisamos resumir nessa parte. Eu tenho fontes de incerteza que nós podemos considerar, tá? Então, nesse caso, nesse exercício, eu consigo considerar 3 fontes de incerteza por causa das informações que nós temos e por causa das medições, do número de medições realizadas. Primeiro, se eu fiz medições repetidas, eu consigo estimar a repetitividade. Eu consigo trabalhar aqui os efeitos aleatórios devido à repetitividade. Eu vou colocar um símbolo aqui de RE para repetitividade e vou chamar aqui de repetitividade. E outra informação que eu tenho que é importante e tem uma incerteza relacionada é a resolução do instrumento. Sempre eu tenho um erro máximo devido à resolução, que é metade da resolução, conforme eu expliquei no vídeo anterior. Então eu vou chamar de R aqui, a fonte de incerteza, a resolução. E por fim, eu tenho informações sobre a calibração, e lá também tem uma correção e tem uma incerteza, tá? Então da calibração eu vou chamar de cal, tá? Então, quando eu colocar cal,
Quando eu estiver calculando os resultados, eu estou me referindo à calibração, tá? Na calibração nós sabemos já que a correção é menos 0,004, tá? Tudo aqui que eu colocar aqui dentro é em milímetros, a unidade já está aqui em cima, tá? As outras fontes de incerteza não tem correção, só tem, então aqui seriam efeitos sistemáticos, né? Eu não tenho erro sistemático devido à repetitividade nem devido à resolução, eu só tenho erro aleatório, então eu vou estimar uma incerteza da repetitividade e uma incerteza da resolução e também uma da calibração. A calibração é a única fonte que tem efeito sistemático e aleatório, tá certo? Então agora eu vou continuar, depois a gente volta nessa tabela de balanço de incerteza. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular aqui a indicação média, tá? Beleza, o que seria a indicação média? A indicação média é simplesmente a média das medições realizadas. Então, I barra é o símbolo que nós utilizamos. Então, eu vou somar todas as medições, 9,718 mais 9,723 mais, e assim sucessivamente, até a última medição, a sexta medição, que deu 9,719. E vou dividir isso daqui pelo número de medições realizadas, que é 6, tá? Eu não vou ficar mostrando como fazer esse tipo de conta, né? Por isso que eu até coloquei reticências aqui. Minha sugestão é que você faça isso na sua calculadora Cássio. Ou então aguarde o próximo vídeo que eu vou fazer no R, e lá nós vamos calcular também média e desvio padrão utilizando as funções básicas da linguagem de programação, tá? Então a média das indicações I barra dá 9,722,8 milímetros, beleza? Esse é o primeiro resultado. Agora nós vamos trabalhar aqui os erros sistemáticos. Então vamos lá. Então, erros sistemáticos, para estimar o erro sistemático de cada fonte, eu calculo uma tendência. E a partir da tendência eu calculo uma correção. Nesse caso, eu tenho 3 fontes de incerteza que nós estamos considerando: a calibração, a repetitividade e a resolução. Da calibração, nós já conhecemos a correção. Então, a correção da calibração é menos 0,004 milímetros, ou menos 4 microns. Agora, as outras fontes, a repetitividade não tem erro sistemático, então a correção é nula, tá? E da mesma forma a resolução também não tem erro sistemático, a correção também é nula. Portanto, se eu desejo calcular a correção combinada, que é basicamente a soma das correções individuais, ou seja, a correção combinada é igual a correção da calibração mais correção da repetitividade mais correção da resolução. Nesse caso, né, eu só tenho a correção da calibração que é não nula, portanto a correção combinada é menos 0,004 milímetros, que é a própria correção que vem no relatório de calibração, perfeito? Então pronto, em relação aos efeitos sistemáticos ou erros sistemáticos, é basicamente isso para esse exercício, tá? Agora nós vamos partir aqui para os efeitos aleatórios. Então, em relação aos erros aleatórios, a primeira coisa que nós vamos trabalhar são as incertezas padrão individuais, tá certo? Então vou começar aqui pela repetitividade. Incerteza da repetitividade. Como que nós vamos calcular? Eu vou considerar aqui o procedimento tipo A, procedimentos estatísticos. Então basicamente nesse procedimento nós trabalhamos com os dados das medições, com os resultados das medições. E a partir dos resultados das medições eu calculo o desvio padrão das medições, tá certo? Então a incerteza da repetitividade vai ser o somatório para I igual a 1 até o número de medições realizadas dos desvios de cada medição, ou seja, de cada indicação em relação à média que nós calculamos anteriormente, elevando esses desvios ao quadrado e dividido pelo número de medições menos 1, tirando a raiz. Então, a soma dos desvios quadráticos em relação à média dividido por número de graus de liberdade e raiz disso, beleza? Eu não vou fazer essa conta porque numa calculadora Cássio você consegue armazenar os valores e assim como você consegue calcular a média, você consegue também calcular o desvio padrão, que nesse caso a gente chama aqui de incerteza padrão na metrologia, tá? Lembrando que é o desvio padrão amostral da calculadora, então preste atenção no símbolo que está lá na segunda função da sua calculadora, geralmente vem um N-1 lá indicando que é o desvio padrão amostral. Então, como você vai calcular com a calculadora, você vai obter esse resultado aqui, 0,00496
milímetros. O que ficaria diferente se eu estivesse trabalhando com mensurando invariável? Aí eu dividiria isso aqui por raiz de n. Então, pelo teorema central do limite, né, que eu poderia aplicar no caso do mensurando invariável, né, o desvio padrão da média é o desvio padrão dividido por raiz de n. Mas aqui, como eu estou considerando mensurando variável, eu não posso fazer isso, tá certo? E agora, todas as fontes de incerteza que eu tenho erro aleatório, além de calcular uma incerteza padrão, eu tenho que ver também o número de graus de liberdade. Então, o grau de liberdade da repetitividade é n-1. Então, o grau de liberdade da repetitividade é 6 menos 1, ou seja, 5. Isso aqui vai ser importante para a gente calcular o número de graus de liberdade efetivos daqui a pouco. Agora, nós vamos trabalhar aqui a incerteza da resolução. A incerteza da resolução, como que eu trabalho? Eu simplesmente vou trabalhar com o valor da resolução e vou adotar uma distribuição a priori para descrever o erro aleatório devido à resolução limitada do meu instrumento. Então, o procedimento que eu chamo de procedimento tipo B, procedimento não estatístico. Então, basicamente, o que nós fazemos é adotar a distribuição uniforme para descrever o erro devido à resolução do instrumento. Então, considero uma probabilidade constante, considerando a distribuição uniforme, de o erro estar entre os limites aqui, ó, entre o erro mínimo e o máximo. Na verdade, o erro devido à resolução, vou colocar aqui, ó, erro máximo e menos erro máximo. Conforme eu mostrei no vídeo anterior, é sempre mais ou menos a resolução dividido por 2, tá? Então, eu sei que minha resolução é 0,001, tá? Então, aqui é 0,001 dividido por 2, tá? Ou seja, 0,0005, tranquilo? Ou seja, 0,5 microns, meio micron. E nós sabemos que, quando eu considero a distribuição uniforme, a incerteza U vai ser igual a metade do domínio da função, ou seja, Azinho aqui, dividido por raiz de 3. Nesse caso, o A, considerando aqui que o erro máximo é igual a metade da resolução do nosso instrumento, A é igual a R sobre 2. Ou seja, a incerteza da resolução é R sobre 2 dividido por raiz de 3. Sempre que você considerar a distribuição uniforme para descrever o erro aleatório, ou seja, para representar o erro aleatório da resolução do seu instrumento, você vai fazer esse cálculo aqui, isso não vai mudar, tá? Então, se eu sei que a resolução é 0,001, ou seja, 1 micron dividido por 2 e dividido por raiz de 3. Portanto, a incerteza da resolução dá 0,000288. Vou colocar aqui um 7 também. Então, eu coloco muitos algarismos significativos nos cálculos intermediários, mas no final nós vamos arredondar, tá certo? E aqui, muito importante, nunca se esquecer que quando nós adotamos uma distribuição a priori para descrever o fenômeno, conforme o guia para expressão da incerteza de medição, que é um guia internacional, eu considero grau de liberdade infinito, porque eu só consigo calcular grau de liberdade quando eu tenho coleta de dados. Aqui, como eu não coletei dados, tá? Então eu considero grau de liberdade infinito. E para finalizar, a incerteza da calibração, tá? Então vamos lá. Incerteza da calibração. Nesse caso eu devo considerar também os procedimentos tipo B. Mas por quê? Porque a calibração não foi feita por mim. Eu peguei um certificado de calibração e o certificado de calibração vem com algumas informações resumidas lá de todo o procedimento que foi realizado. Então, no certificado de calibração tinha as seguintes informações, ó, correção é igual a menos 0,004 e para essa correção a incerteza é 0,002 milímetros, ou seja, 2 microns. Isso aqui é a incerteza expandida da calibração. E quando o metrologista calibrou o instrumento, como que ele chegou nessa incerteza expandida? Com a seguinte fórmula, a incerteza é igual ao coeficiente t de student vezes a incerteza combinada. E essa incerteza combinada é a combinação de várias fontes de incerteza. Então ele calculou várias incertezas individuais, depois combinou, calculou o grau de liberdade efetivo para achar o coeficiente t de student e por fim calculou a incerteza expandida. Então eu só tenho isso daqui, mas eu preciso dessa incerteza aqui, ó, da calibração, para nós conseguirmos calcular a incerteza combinada
da medição do diâmetro. Então cuidado para não confundir, eu não estou calibrando o instrumento, eu estou tentando voltar atrás, regredir e achar um resultado intermediário ou pelo menos próximo do que o metrologista encontrou na calibração para utilizar aqui. Então, se eu isolar aqui, ó, vamos fazer da seguinte forma, ó, incerteza da calibração é igual a incerteza expandida dividido pelo coeficiente t_student. Esse coeficiente t_student é o coeficiente para 0,9545 de confiança com graus de liberdade efetivos lá da calibração, por isso que eu coloquei esse cal aqui. O que acontece? Eu não tenho essa informação. Na verdade, tem alguns certificados de calibração que vêm com essa informação, outros não. Mas se eu não tenho essa informação, como que eu vou penalizar ao máximo minha falta de informação? Eu vou colocar o menor valor possível para T, tá? Para esse nível de confiança aqui, que vai me dar o maior valor possível para U, para dizer que eu não estou, digamos assim, roubando, tentando minimizar a incerteza da calibração. Então, eu sei que para 0,9545 de confiança, na distribuição normal, eu tenho mais ou menos 2 desvios padrões em relação à média. Então, o menor valor possível para T seria 2, porque com tamanhos amostrais pequenos, sempre eu teria um T maior que 2, para penalizar minha falta de informação, minha falta de normalidade dos dados, tá? Então, quanto menor o número de graus de liberdade, maior vai ser o T, maior que 2 sempre, nesse caso aqui, tá? Agora, quanto mais, por exemplo, se fosse o caso de procedimento tipo A, quanto mais medições realizadas, menor seria o T, ou seja, mais você se aproximaria de 2, porque a distribuição t_student se aproxima da normal à medida que você aumenta o número de graus de liberdade, tá? Então, eu posso dizer que a incerteza da calibração é a incerteza expandida, que é 0,002 dividido por 2. Outra forma de pensar aqui, ó, é colocando grau de liberdade da calibração infinito, que aí você vai ter um T igual a 2, conforme eu tinha discutido, tá? Então, a incerteza aqui da calibração é 0,001 milímetro. E como eu estou trabalhando aqui o procedimento tipo B para calibração também, eu adotei uma distribuição de probabilidade, que nesse caso é a distribuição normal, para descrever esse fenômeno aqui. Então, eu vou considerar graus de liberdade aqui da calibração igual a infinito. Tá? Aqui é grau de liberdade da resolução. Vamos voltar na nossa tabela de balanço de incerteza para resumir algumas informações. Então, vou colocar aqui primeiro as distribuições de probabilidade dos fenômenos. Para repetitividade, eu coletei dados, então eu uso a distribuição normal. Para resolução, eu uso a distribuição uniforme, que eu considero probabilidade constante entre o erro mínimo e o erro máximo. Tá? Para calibração, eu considero normal também, porque eu considero normal também porque o metrologista fez um procedimento de cálculo de resultado de medição direta na calibração. Basicamente o que a gente está fazendo, a diferença é que na calibração ele está medindo um padrão, ou seja, um objeto que ele conhece o valor verdadeiro convencional e pode estimar uma correção. Então, como ele fez um procedimento de resultado de medição considerando várias fontes de incerteza, pelo teorema central do limite, quando você soma, acumula várias fontes de incerteza, você tem no final uma aproximação da normal. Agora, graus de liberdade efetivos. 5 para repetitividade, procedimentos tipo A, procedimento estatístico eu coletei 6 observações, então 6 menos 1, 5. E para os procedimentos tipo B que eu adotei, a distribuição, grau de liberdade infinito. A incerteza da repetitividade, 4,96 vezes 10 elevado a menos 3, quase 5 microns, né? A incerteza da resolução deu 2,887 vezes 10 elevado a menos 4. E, por fim, a incerteza da calibração deu 1 vezes 10 elevado a menos 3. Perfeito? Então, uma vez que nós calculamos as incertezas individuais, nós conseguimos combinar essas incertezas. Então, vou calcular agora a incerteza combinada. A incerteza combinada é a raiz da incerteza da repetitividade ao quadrado mais a incerteza da resolução ao quadrado mais a incerteza da calibração ao quadrado, ou seja, a raiz da soma dos quadrados das incertezas individuais. Então, isso aqui fica assim, ó. 4,96 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado mais 2,887 vezes 10 elevado a menos 4 ao quadrado mais
1 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Simples. Então, a incerteza combinada, se vocês fizerem essa continha, vai dar isso daqui, 0,0506 milímetros, beleza? Agora, associado a cada incerteza individual, eu tenho os graus de liberdade individual. Como que eu faço para calcular os graus de liberdade da incerteza combinada? Nós calculamos os graus de liberdade efetivos. Então, qual que é a fórmula que a gente usa? A fórmula de Welch-Satterwright. A incerteza combinada à quarta sobre grau de liberdade efetivo é igual a incerteza da repetitividade à quarta sobre grau de liberdade da repetitividade mais a incerteza da resolução à quarta sobre grau de liberdade da resolução mais a incerteza da calibração à quarta sobre grau de liberdade da calibração. O que acontece aqui, pessoal? Lógico, eu poderia ter mais fontes de incerteza, mas no meu caso eu só tenho 3 porque eu só consegui juntar as informações relativas a estas fontes, tá? O que acontece aqui é o seguinte, a incerteza da calibração tem grau de liberdade infinito, a incerteza da resolução também tem grau de liberdade infinito. Quando você divide alguma coisa por infinito, lembrando de cálculos de limites, isso daqui vai tender a zero. Então, o número de graus de liberdade efetiva vai ser o seguinte, a incerteza combinada elevado à quarta vezes graus de liberdade da repetitividade dividido pela incerteza da repetitividade à quarta potência. Então, o número de graus de liberdade efetiva vai ser 5,06 vezes 10 elevado a menos 3 elevado à quarta potência, vezes número de graus de liberdade da repetitividade, que é 5, dividido pela incerteza da repetitividade, que é 4,96 vezes 10 elevado a menos 3. Na verdade, incerteza da repetitividade elevado à quarta potência também, tá? Portanto, o número de graus de liberdade efetivo vai dar 5,45, só que número de graus de liberdade é inteiro, tá? Então, isso é uma regra, pessoal. Eu sempre vou arredondar para o inteiro menor, ou seja, eu vou truncar o resultado. Por quê? Porque eu não posso colocar 6 graus de liberdade, porque quando eu tenho 6 graus de liberdade, eu considero que eu tenho mais informação, eu tenho um resultado melhor. Então, eu estou conseguindo um resultado melhor de incerteza, digamos assim. Quando eu tenho um grau de liberdade mais baixo, eu estou me penalizando, digamos assim. Então, eu não cheguei a 6, então eu não posso considerar que eu tenho 6 graus de liberdade, tá certo? Então, eu considero 5 graus de liberdade. E a partir dos graus de liberdade efetivos, nós podemos calcular o coeficiente t_student. Então, o coeficiente t_student para 0,9545 de confiança, que é o que a gente usa em metrologia, e 5 graus de liberdade efetivos, dá 2,649. E a partir desse resultado, nós conseguimos calcular a incerteza expandida. A incerteza expandida, U maiúsculo, é o coeficiente t_student vezes a incerteza combinada. Ou seja, a incerteza expandida é 2,649 vezes 0,00506. 5,06 vezes 10 elevado a menos 3. Então, a incerteza expandida é 0,013 milímetros, certo? Então, resultado da medição de diâmetro. Eu posso colocar assim, o diâmetro é igual a média das indicações mais a correção combinada mais ou menos a incerteza expandida, o maiúsculo. Então, o diâmetro é igual a 9,7228 mais a correção, que é menos 0,004, mais ou menos a incerteza expandida, que é 0,013 milímetros, tá? Então vamos lá. O diâmetro vai ser 9,7188 mais ou menos 0,013. Aqui eu já posso colocar a unidade de medida em milímetros,
Só que aqui é o seguinte, pessoal, olha só, eu vou explicar para vocês um conceito importante aqui, ó, número de algarismos significativos. Na incerteza aqui, ó, eu vou considerar no máximo 2 algarismos significativos. O que é algarismo significativo? Eu vou contar da esquerda para a direita a partir do primeiro algarismo não nulo. Então, por exemplo, esse valor aqui, ó, 2,649, tem 4 algarismos significativos. Já esse valor aqui, ó, 0,00506, tem 3 algarismos significativos. E se eu colocar assim, ó, 0,00506, 00. A regra é aquela que eu falei, da esquerda para a direita a partir do primeiro não nulo. Então eu tenho 5 algarismos significativos, tá? Então a incerteza eu já deixei arredondado com 2 algarismos significativos. Essa é a regra para a incerteza. Ela já está com 2 algarismos significativos. É interessante às vezes considerar também o seu instrumento, a resolução do instrumento. Por exemplo, o micrômetro que eu utilizei, a resolução dele é de 0,001 milímetros, ou seja, de 1 micron. Então eu estou considerando aqui nesse caso 2 algarismos significativos e não tem problema porque está com o mesmo número de casas decimais que a resolução do instrumento. Agora, se eu tivesse um 0 a mais aqui no meio, eu teria uma incerteza que está para além da resolução do instrumento. Então, às vezes é interessante você cortar e aí eu deixaria um algarismo significativo apenas. É isso que eu estou querendo dizer, ó. Se fosse 0,0013, eu cortaria o 3 aqui, ó. Deixaria só 0,001. Ok? Então, 2 algarismos significativos, está correto o arredondamento da incerteza. Agora, como que eu vou fazer com o resultado base? O resultado base eu vou arredondar da seguinte forma. Eu vou deixar o mesmo número de casas decimais da incerteza. Pronto, então primeiro eu faço a incerteza com 2 algarismos significativos. Depois eu venho aqui e deixo com o mesmo número de casas. 2 algarismos significativos aqui nesse caso resultou em 3 casas decimais. Então o resultado da medição, considerando aqui 3 casas decimais, vai ser 9,719, tá? Que eu vou arredondar para cima, logicamente, tá? 9,7188 vai ser mais próximo de 9,719, mais ou menos 0,013, tá ok? Milímetros. Tá aí o resultado aí da medição do diâmetro do furo em plástico reforçado por fibra de carbono. Isso aqui implica que o meu diâmetro do furo está entre 9,706 e 9,732 milímetros, tá certo? Com 0,9545 de confiança. Eu tenho esse nível de probabilidade, ou seja, 95,45% de chance do diâmetro médio estar entre estes limites aqui calculados, tá ok? Então, pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo eu vou fazer esse mesmo exercício, porém utilizando a linguagem R. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.